eu vou fazer essa palestra que é a boa parte, que está no Fonte Viva, no capítulo 32 de Emmanuel e Chico. E essa palestra, ela nasceu de um estudo que eu estava fazendo, né, umas leituras que eu estava fazendo durante o meu evangelho. E aí, quando eu li essa parte, né, essa leitura do livro, me trouxe assim à mente as questões pessoais que nós temos hoje em dia, né? Quais são as nossas escolhas? O que nós estamos escolhendo das situações que nós estamos vivendo e qual é a boa parte que nós estamos tirando disso? Como nós enxergamos dentro das nossas limitações, dos nossos problemas, do nosso dia a dia, aquilo que nós podemos agregar, aquilo que nós podemos trazer o nosso melhor. Então foi dessa ideia, foi dessa né, que germinou aí essa palestra, né, que esse estudo que eu trouxe aí para vocês, que vem falar sobre Marta e Maria, né? Sobre a escolha de Maria de ficar aos pés de Jesus e a escolha de Marta de estar ali servindo. E desse conflito, né, que existe às vezes, né, dentro de nós, e de como que Jesus, né, lhe deu, com a resposta que ele deu para Marta a respeito do que Maria falou para ele, de quais as situações, de como Jesus, que ele é o mestre dos mestres, né, ele também era um mestre na psicologia, de como ele tratava, de como ele via cada pessoa e cada personalidade e como ele dava aquele alento, aquele direcionamento, como se diz assim, aquele apacentamento às nossas necessidades, e como ele era assim tão maravilhoso, ele fazia isso individualmente. Ele olhava para cada pessoa ali que estava passando ali, né, por situações, e ele lidava de uma maneira específica, de acordo com o que a pessoa necessitava. Então vamos lá. No livro, né, no Boa Nova, o parágrafo principal fala assim: Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Disse isso Jesus, isso está em Lucas, no capítulo 10, versículo 42. Aí eu tirei um pedacinho, né, do evangelho mesmo, desse diálogo, só para trazer, assim, para dar um ênfase melhor, né? E aí a situação foi assim: e aconteceu que, indo eles a caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando, disse: Senhor, não te dá que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe a ela que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não será tirada. Daí eu venho trazer para vocês aqui um olhar diferente para essa situação, porque eu já escutei assim várias palestras, várias pregações, várias situações em que ou a Marta ela é exaltada porque ela estava ali servindo ao Senhor e Maria estava simplesmente assentada resolvendo escutar o que Jesus tinha falado, ou exaltava só a Maria, que tinha escolhido, né, estar ali ouvindo, né, recebendo aquela enxurrada de informações de Jesus. É sempre assim, uma estava, eu não queria ser Marta, eu queria ser Maria, ou vice-versa, eu queria ser Maria, não queria ser Marta. E não é esse o intuito desse estudo. Esse estudo que eu fiz é justamente para que nós possamos olhar com um olhar diferente as escolhas das duas. Uma escolheu servir e a outra escolheu ouvir. Aí eu pergunto, qual seria a melhor parte? Estar aos pés do mestre ou servir a ele? Estaria Marta errada em servir o mestre tão amorosamente de querer que a irmã venha ali ajudar? Ou seria a irmã que estaria ali aos pés de Jesus e falar: Marta, senta aqui, vamos escutar Jesus comigo?
uma estava errada, a outra estava certa. Então é essa situação que a gente vai explorar mais um pouquinho a respeito das escolhas das duas e como Jesus lidou com essa situação, porque a resposta que ele dá para Marta não é exaltando Maria e falando com ela que ela estava sendo ansiosa ou que ela estava fazendo errado porque ela estava tendo aquela escolha. E quando eu falo isso é porque é o seguinte, essa situação com Maria e Marta, porque a Bíblia nessa passagem não deixa muito claro, Maria e Marta eram os irmãos de Lázaro. E quem era Lázaro para Jesus? Era o amigo dele, aquele amigo que ele tinha. E a casa de Maria e Marta era a casa que Jesus frequentava. Então, nessa situação, quando Jesus foi visitar, não lhe era estranha a presença de Jesus naquela casa, porque Marta, ela já tinha se acostumado de receber o mestre ali. Só que toda vez que ela recebia, pelo espírito hospitaleiro que ela tinha e de servitude, o que ela fazia? Ela queria arrumar, ela queria servir todos, ela queria mostrar o serviço ao mestre. E também, lembrando que naquela época, né, a mulher ela não tinha outro papel a não ser servir. Porque, né, os homens, no caso, eles tinham aquela supremacia de que homem fazia isso e que mulher fazia aquilo. Então, automaticamente, entrou na minha casa para ser recebido, eu vou servir. E para ela achou assim, né, por que minha irmã está ali sentada e eu estou aqui servindo? Então, pulando um pouco, só para entender por que Jesus falou assim com Marta, deu essa resposta para Marta, porque ele, conhecendo o coração de Marta, conhecendo o coração de Maria, eu vou um pouco mais para frente e vou trazer a situação de quando Lázaro morre. Né? Lembrando de novo, né, das personalidades. Maria era aquela que era mais passiva, que gostava de escutar, que ficava ali mais calma, e Marta, a mais agitada. Quando Lázaro é morto, né? Quando ele morre, ele ficou doente e, né, veio a morrer, mandam chamar Jesus, né? Mandam chamar Jesus antes dele, né, que ele já estava doente, mandam chamar Jesus. Só que lembrando que a distância percorrida, né, no momento, não existia carro, não existia nada disso, eles tinham que andar, né, até chegar lá na cidade, não deu tempo. Mas Jesus já sabia. E eu trouxe esse pedacinho aqui para vocês do Evangelho, na Bíblia. Esse texto está em João 11, 1:45, que fala assim, né? Então, Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. E fogo por amor de vós, de que lá eu não estivesse, para que acreditais. Mas vamos ter com ele, disse, pois, Tomé, chamado de Dídimo, aos discípulos. Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura, porque Betânia se distanciava de Jerusalém por quase 15 estádios. Ele está dizendo a distância que era para ele andar até chegar lá. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha ao seu encontro, E ouvindo, pois, Marta que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. E Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta, assim que ela viu Jesus, né? Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora também sei que tudo quanto pedires a Deus, os concederá. E disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Crê em mim. Ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim e nunca morrerá. Crês nisso? Disse-lhe ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então, nessa situação, olha como Jesus lidou com isso. A Marta, como sempre, apressada, atarefada, né, já afobada, ela nem espera. Quando ela escutou falar que Jesus estava chegando na cidade, ela corre ao encontro dele, chega lá e fala, mas se você estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Quase que meio assim, que tirando satisfação com Jesus, né? Só que Jesus, ele, sendo quem ele era, ele olhou para ela e ele sentiu que a necessidade dela era daquela segurança de que ele estava ali,
de que ele iria resolver a situação, de que ele não estava atrasado, que ele estava ali na hora certa. Então ele falou, crês nisso? Crês que eu sou a ressurreição? E para ela ter certeza nisso, ela arrancou dele uma das declarações que ele quase não fazia. Ele falava quem ele era. Ele fala, eu sou a ressurreição, a vida. Eu sou o Cristo. Eu sou aquele que o Pai enviou. Crês nisso? Aí ela fala assim, eu creio que tu és o Cristo, eu creio que tu podes. Então ela necessitava, dentro da personalidade dela, essa assegurança, esse assurance, né, a gente fala, essa certeza de quem Jesus era e de como ele ia resolver essa situação. Porque ele estava lidando com a personalidade que ela era ativa, que ela era aquela pessoa assim, que trabalhava, que fazia, ela não esperava muito nada ser entregado a ela praticamente ela ia ali e fazia acontecer. E aí a gente vê as diferenças de personalidade. E vamos ver aqui então como que Jesus lidou com Marta, que foi um pouco diferente, né? Aí fala assim, olha, eu busquei esse texto no Consolador de Emmanuel, aí fala assim, ó, na versão 343, a atitude de Jesus para com Marta, né? Aí diz assim, ó, nas leis de fraternidade, como reconhecer na Terra o espírito em missão? Aí a resposta é, precisamos considerar que o espírito em missão, ele experimenta igualmente as suas provas no trabalho a realizar, com a diferença de permanecer menos acessível ao efeito dos sofrimentos humanos, pela condição de superioridade espiritual. Podereis, todavia, identificar a missão da alma pelos atos e palavras na exemplificação e no ensino da tarefa que foi chamada a cumprir, porque um emissário do amor deixa em todos os seus passos o luminoso selo do bem. Olha só, veja aí a explicação assim mais, vamos dizer assim, mais simplificada para a reação de Jesus para com Marta. Sendo Jesus quem ele era, um espírito em missão, porque ele mesmo fala, né, um pouco lá em João 11, quando a gente viu anteriormente, ele disse, era necessário que isso acontecesse. Eu precisava que não estar lá para que eles crescem em mim. Só que Marta não entendia a missão de Jesus, ela não sabia por que ele tinha permitido que aquilo ali tinha acontecido. A única coisa que ela queria saber é o seguinte, é seu amigo, como é que você deixou seu amigo morrer, por que você não estava aqui? Era isso que ela queria. Entendeu? Era, resolve o meu problema, e meu irmão está morto, e aí? Como assim? Você deixou o seu amigo morrer? Né? E Jesus, sendo quem ele era, aí fala que, olha que interessante o que o Emmanuel traz para a gente, para simplificar. Um espírito em missão experimenta igualmente suas provas no trabalho a realizar, com a diferença de parecer menos acessível com os efeitos do sofrimento humanos. Era um amigo dele? Sim. Ele ia sofrer? Ele estava vendo o sofrimento? Sim. Mas ele tinha uma missão. E qual era a missão dele? Fazer a vontade do Pai. Porque os pensamentos dele e do Pai eram um só, eram alinhados. Então ele não podia deixar que as circunstâncias, né, de amizade, de apego que nós temos aqui um com o outro, tirar ele daquele foco que era a missão dele, mesmo que se fosse, né, no caso, a questão do sofrimento, que ele estava vendo ali os amigos dele sofrer. Então, ele vai com a sabedoria divina, que isso é só Jesus mesmo, ele, além dele, que foi meio com um desaforo, mas ela falou nesse tom com Jesus porque eles eram amigos. Aí fala, né, como que se lidar com isso? Ele fala, ele deixa, fala, né, eu achei interessantíssima aqui essa parte, ó, porque o emissário do amor deixa em todos os seus passos o luminoso selo do bem. Quer dizer, numa exortação que ele fez anteriormente, Marta, tu andas apressada, tu andas dispersa com outras coisas, mas uma coisa só lhe basta, e você não está enxergando. Como ela não enxergou? Porque como nós olhamos sempre para as nossas circunstâncias, para os nossos problemas, para aquilo que nos atinge imediatamente, nós não conectamos com a espiritualidade maior, nós não conectamos com aquela vontade realmente que o Pai tem para as nossas vidas, né? Então, o que eu achei fantástico nessa parte é que como Jesus, ele trabalha no momento de cada um. Marta estava tendo aquele momento de servitude, e a servitude dela, o fazer dela,
o olhar dela era o melhor que ela tinha para dar. E Jesus sabia disso. E ele não puniu ela, ele não reprimiu ela, ele não julgou ela pelas atitudes que ela estava tendo, porque ele entendeu a fragilidade, ele entende a fragilidade, né? Tem um livro que fala que nós somos mais, nós não somos tão maus, nós somos, a nossa fragilidade é maior do que a nossa, vamos falar assim, né? Do que o mal que habita em nós. É a fragilidade humana, né? E Jesus enxerga isso, assim, claramente em cada um de nós. Então, quer dizer, o que para Marta, ele foi necessário ele agir com ela mais como que teologicamente dizendo, mais que como ele deu aquela palavra de segurança. Porque ela necessitava dessa palavra, ela necessitava desse cuidado especial, que era para ela entender realmente quem ele era e o que ele veio fazer aqui. Agora, já como Maria, ele agiu um pouco diferente. Por que ele agiu um pouco diferente? Porque ele, sabendo do coração de Maria, sabendo da personalidade de Maria, de como ela era, o que acontece na mesma situação? Eu só estou dando continuidade ao texto bíblico, porque eu li a parte que ele falou com Marta, agora vem a parte que ele fala com Maria. E aí diz assim, né, continuando, e fala assim: e dito isso, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, e dizendo: o mestre está cá, chama-te. Ela, ouvindo isto, logo foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado na aldeia, no lugar que Marta se encontrava. Vendo, pois, os judeus que estavam com ele em casa, a consolaram, que Maria apressadamente se levantava e sairia, e seguia dizendo: vá ao seu sepulcro, pois chora ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se a seus pés, e dizendo-lhe: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito o espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, ali. Vem e vê. Então, Jesus chorou. Olha, gente, eu acho tão linda essa parte, porque na Bíblia são, assim, acho que 3 episódios só que fala que Jesus teve essa reação, que era chorar. Então, assim, para Jesus chegar a derramar uma lágrima, né, um espírito na magnitude dele, vocês imaginam o que ele não tenha movido o espírito, o coração dele para ele ter essa atitude. E vemos aqui que as palavras de Maria foram exatamente as mesmas palavras de Marta, com a exceção que Maria chegou lá, em vez dela tirar satisfação, ela se colocou aos pés do mestre e falou: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Nessa hora, o coração de Jesus, ele se moveu, ele falou, Marta retirou dele a confissão, ou a expressão de que ela necessitava, que eu sou filho de Deus, o enviado. E com ela e com Maria, Jesus chorou. Olha a diferença de atitude e olha a diferença das nossas, como nós vemos as situações da nossa vida. O que nós estamos esperando de Jesus ou da espiritualidade, os nossos mentores, ou daqueles amigos espirituais que nos acompanham, quando nós chegamos a eles até com nossos problemas. Como que nós oramos, como que nós recebemos, quando nós viemos, a nossa mensagem chega ao Pai. Né? É como nós olhamos para as nossas situações. E assim, é muito lindo isso, né? A gente vê que Jesus, ele teve o cuidado de não repreender uma ou enaltecer outra. Ele simplesmente tratou as duas com a mesma, com equalidade, né? com igualdade, com a diferença de que um temperamento era um e outro temperamento era outro. E assim ele faz com nós. Porque quantas vezes nós chegamos a Deus e falamos assim: isso não é justo, por que aconteceu isso comigo? Por que é só comigo? Por que ele tá... Mas eu não preciso disso, mas como que Deus permite isso? Por que Jesus não faz nada? E nós? E dentro de nós? Como nós estamos olhando para essa situação? O que nós estamos trazendo disso? Como nós estamos nos enxergando? O que nós precisamos olhar diferente para as nossas escolhas e para as situações que temos na nossa vida? E aí eu trouxe mais um texto aqui maravilhoso, que eu achei aqui de novo, né, no Consolador, que diz assim:
nas lutas da vida, como levar a fraternidade evangélica àqueles que mais estimamos, se por vezes o nosso esforço pode ser mal interpretado, conduzindo-nos a situações mais penosas? Aí a resposta do Emmanuel, que assim, quando eu li isso eu falei, uau, de onde que tirou isso, né? E fala assim, de conformidade com os desígnios evangélicos, compete-nos a esclarecer os nossos semelhantes com amor fraternal, em todas as circunstâncias desagradáveis da exigência, como se desejaríamos ser assistido irmãmente em situações idênticas do que se encontram sem tranquilidade. Mas, se o atrito dos instintos animalizados prevalece naqueles em quem mais desejamos serenidade e paz, convém-nos deixar-lhes energias depois dos nossos esforços supremos em trabalho de purificação, na violência em que se escolhem até que possam experimentar a serenidade mental imprescindível para se beneficiarem com as manifestações afetuosas do amor e da verdade. Olha que lindo. Olha que fantástico isso. Olha que fantástico. Tipo assim, ele tá te dando a explicação. Como que eu lido com meu irmão quando ele traz para mim uma situação, agora vamos voltar, né, para Marta e Maria, lá no início do texto, como que eu lido com a situação de que, peraí, eu estou servindo sozinha e eu vou lá e falo para Jesus, peraí, mestre, mas tu não te incomodas que eu fico aqui servindo e minha irmã está aí sem fazer nada? Aí, a maneira que eu vejo, assim, né, de novo, Maria não está certa, né, que Maria está certa e Marta está errada e vice-versa. Como nós olhamos para a situação? A resposta assim que veio, né, que veio assim na cabeça mais ou menos assim, a minha linha de pensamento. Jesus respondendo para Maria para Marta daquela maneira, ele falou assim: Marta, você escolheu servir. A sua boa parte é a servidão. Não tem problema nenhum com isso. Marta, ela escolheu me ouvir. Porque você escolheu me servir, e o serviço, ele é necessário, porque Jesus nos ensinou, Jesus veio nos servir. Naquele momento ali, em que teve a situação, Jesus estava fazendo o papel dele, ele estava servindo-nos, porque ele gostava disso, ele gostava, ele queria, ele veio aqui para nos mostrar o amor, a servitude, a paz, a união, a fraternidade. Então, naquele momento ali, ele falou, servir é necessário, é maravilhoso, mas não peça que eu tire da sua irmã a melhor parte, que é me ouvir. Então, porque a sua escolha foi servir, não tente me pedir para tirar de Maria a parte que ela escolheu, que foi escutar. Então, não seja você também injusta ao ponto de porque você escolheu servir, ela tem que servir junto com você e deixar aqui de me ouvir. Então, porque Maria poderia falar, mestre, não te incomoda que minha irmã está aí rodando aí para um lado para o outro, eu estou aqui te escutando e ela está aí dispersa com outras coisas, sendo que você está aqui palestrando. Quando uma pessoa, né, um palestrante vem na nossa casa, ou um pastor, ou um padre diferente numa igreja, ele está ali servindo, ele está fazendo a melhor parte de palestrar, de falar aos corações. Se você não está aberto para receber aquela mensagem, e está lá fazendo outras coisas, indo na cantina, tomando uma água, conversando com o irmão, na livraria, você escolheu fazer isso. Quem escolheu ficar sentado aqui escutando, está recebendo a parte que escolheu. Então, as nossas escolhas, elas têm um peso profundo de como nós vemos a nossa situação. Então, porque eu escolhi isso e meu irmão escolheu aquilo, não significa que ele está certo ou que eu estou errado. Eu simplesmente, é o meu momento, é o meu melhor. Então, o bonito disso é que, né, com as mesmas mãos amorosas, né, caridosas em que Marta serve, teríamos que ter o coração bondoso de Marta para servir igualmente. Porque a servitude, quando você serve, quando você faz uma tarefa, e quando você faz essa tarefa com amor, com paz, com paciência, aquilo não é pesado. De repente, se ela tivesse ali numa situação de que ela entendesse que a escolha dela, o melhor dela era servir, ela não se sentiria incomodada de ver a irmã sentada ali escutando. Porque quando tudo que você faz, você entende o seu trabalho, você entende o seu propósito, você entende quem você é e o seu lugar, aquilo ali fica sem peso. Aquilo ali fica fácil, aquilo ali fica leve, fica sem, não tem cobrança,
tá tudo bem. E é isso que Jesus quis mostrar para Marta. Não que eu estou te repreendendo. Você escolheu servir? Excelente. Sirva com amor, sirva com compaixão. Não deixe isso ter um peso. Não deixe ser pesado. Tenha no seu coração a paz. Né? Igual falando no finalzinho aqui, ó. Possam experimentar a serenidade mental imprescindível para se beneficiar com as manifestações afetuosas do amor e da verdade. E que manifestações afetuosas do amor e da verdade são essas? É aquela certeza de que aonde eu estou, o que eu estou fazendo, eu estou oferecendo o meu melhor. Marta escolheu servir. Esse era o melhor dela. Maria escolheu ouvir. Escolheu estar aos pés do mestre, escolheu estar recebendo, né, cenas ali, a jorrada de informações, que era o melhor que ela podia fazer, que era o momento dela. Então, é só para a gente pensar um pouco a respeito, né, das decisões, não julgar. Fulano escolheu a melhor parte, olha lá, mas ele tem aquilo ali porque ele é o melhor, porque ele é mais favorecido, porque Deus gosta mais dele, não gosta mais de mim, porque eu escolhi isso e ele escolheu aquilo. Não funciona assim. E aí eu trouxe essa parte aqui, aí eu coloquei no finalzinho, porque se eu tivesse colocado no início, teria nem como eu fazer a palestra, né? Porque a resposta já está toda aqui. E essa resposta, ela vem assim, né? Esse pedacinho do texto, ele está no inicinho do capítulo, né? E aí Emmanuel diz assim, né? A respeito de Marta e Maria, ele fala assim, olha, não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. Olha só. Em todas as criaturas e em todas as coisas existe a melhor parte. Depende de como eu estou olhando para ela, de como eu estou, a minha percepção. Aí diz, né, Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse-lhe o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual, que jamais lhe será roubado. Olha que lindo, gente. É como você estudar, é como você ler, é como você escolher, fazer escolhas para a sua vida que não sejam somente relacionadas ao campo físico, não sejam relacionadas com o material. Porque quando nós fazemos isso, as escolhas que nós temos, é aquilo que nós vamos agregar no nosso espírito. E quem escolhe a melhor parte, esse tesouro espiritual, como a leitura, como os estudos, como o conhecimento que nós todos buscamos, isso é um tesouro que ninguém vai roubar. Ninguém vai roubar, porque isso fica com a gente. Porque isso fica conosco. Porque se nós acreditamos que somos espíritos imortais, que além dessa vida que nós continuamos, que o intuito dessa vida aqui é evoluir, é aprender, todas essas experiências, todas essas oportunidades que Deus nos dá, nós vamos agregar ao nosso espírito. Então, quando nós saímos um pouco fora desse foco, nós não estamos, os tesouros materiais que nós estamos aqui, a traça vai comer. É errado a gente ser próspero de maneira alguma. Mas o atentamento é justamente isso, que quando nós olhamos, Marta andava sempre atarefada, preocupada, distraída. Eles usam essa frase, distraída, estás distraída. Por que ela está distraída? Porque ela está preocupada com a casa que recebe Jesus. A casa que recebe Jesus, ela pode ser preparada antes. Mas quando o mestre chega, nós temos que ter outra atitude. Eu escolheria estar aos pés de Jesus. Mas o meu irmão, às vezes, escolheria estar ali recebendo quem está chegando. Está errado? Não. Mas é o nosso atentamento. É o que nós estamos procurando, é o que está nos acercando. E quando nós deixamos de ver as circunstâncias espirituais e passamos a olhar para o material, é assim, uma questão assim, de segundo. Né? Que basta um pensamento seu de amor para você se conectar com a espiritualidade menor. Mas basta um pensamento inferior que você se conecta, que você começa a olhar
para suas circunstâncias, para os seus problemas, e deixa ali de enxergar, né, a melhor parte. E aí eu trouxe essa parte aqui, finalmente, que eu estou quase finalizando aqui com esse texto. Eu trouxe esse texto também do Consolador, só que eu não coloquei aqui a pergunta, porque a pergunta e o texto era bem comprido, mas essa parte, ela fala também sobre amor e fraternidade. E eu não lembro qual que era a pergunta, mas eu coloquei esse texto porque eu achei assim... Quando eu li, eu falei, uau, esses textos do Emmanuel, realmente, eles são assim... É um remédio, é uma clareza assim, muito grande. E então ele diz assim, ó, que a verdade incontestável é que os aspectos divinos da natureza são sempre magníficos e luminosos. Porém, cada espírito os verá pelo prisma do seu coração. Mas, na dor como na alegria, no trabalho feliz como na experiência escabrosa, todas as criaturas deverão considerar a reencarnação um processo de sublime aprendizado fraternal concedido por Deus aos seus filhos no caminho do progresso e da redenção. Olha que maravilhoso. Olha aí a explicação, assim, a pincelada final ali na questão assim, de Marta e Maria. Os nossos esforços, eles são sempre reconhecidos. Indiferente das nossas escolhas. Às vezes nós fazemos escolhas boas e às vezes nós fazemos escolhas não tão boas. Mas a maravilha disso tudo é que Deus, na sua perfeita magnitude que Ele tem, Ele respeita o momento de cada um. Não deu agora? Tudo bem. Vamos repetir a lição? Repetiu a lição. Não deu também? O que você aprendeu dessa? Vamos levar um pouquinho para outra? Dessa aqui não deu também, não? Vamos lá, meu filho, você consegue. Mas você guardou, não guardou? Um pedacinho da lição você guardou, então ficou aqui gravado aqui, não ficou? Então, por isso que o processo reencarnatório, né, que é, no caso, o que Jesus veio nos mostrar, né, que ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, então Ele veio nos mostrar. É com passos pequenos. Não deu hoje? Tenta amanhã. Não deu amanhã? Tenta de novo, mas sempre tenha o coração aberto, sempre esteja atento às lições divinas que vão estar sempre presentes, batendo-nos à porta. E as experiências do nosso trabalho, né, que nós todos também, que é digno, por isso que a escolha de Marta, quando eu disse que qual é a melhor escolha, Marta ou Maria? Que a escolha de Marta também é digníssima, porque ela escolheu servir. Quem que não quer servir? O que nós aprendemos aqui no KSSF, o que nós aprendemos em todo lugar? Vamos servir, gente. Vamos trabalhar, vamos ir à luta. Mas também, vamos ter o coração bondoso para ouvir? Vamos ter o coração bondoso para receber as bênçãos de Deus? Quer dizer, é um balanço. É tudo um balanço. Então, nunca um é de mais e nunca é um de menos. É simplesmente o meu momento. O meu momento é de servir? Vou servir. O meu momento é de escutar? Eu vou escutar, mas eu vou absorver o melhor disso. Eu vou trabalhar com alegria e eu vou escutar com amor. Né? E assim, então, eu deixo para vocês essa mensagem, essa reflexão sobre Marta e Maria e de como nós podemos olhar para diferentes circunstâncias da nossa vida. E aí eu pergunto para você, dos seus problemas, das suas aflições, do seu dia a dia, qual é a melhor parte? Qual é a boa parte que você está escolhendo? Qual é a melhor parte que você tirou disso? E fica assim, então, aqui o meu agradecimento. E eu espero que vocês tenham gostado da mensagem de hoje.